Jorge Silva, deputado federal, não é? E sempre focalizado como o pretenso prefeito do município. E agora nós estamos diante de uma situação idêntica que lhe força, quem sabe, a ser candidato, que já é outro momento. Possivelmente é muito desfavorável para ele a situação, o Daniel Daçaí perca o mandato. E aí seu nome vai voltar à cena. Vai topar? Rogério, todas as vezes que nós temos algum momento de crise em São Mateus, o meu nome é lembrado para vir como candidato a prefeito. Isso desde a época do final do governo, do terceiro mandato de Amocim. Naquele momento já se ventilava isso, né? Eu era vereador, e de lá para cá, em alguns momentos, isso sempre foi ventilado. Nós temos um momento novo, né? Na qual a gente aguarda posicionamento do Tribunal Regional Eleitoral. E aí a minha posição hoje, Rogério, é muito assim, tranquila. Primeiro, aguardar a decisão do TRE. Se realmente se concretizar a saída do prefeito Daniel, entra o presidente da Câmara, e aí a minha ideia é estar sentando com as diversas forças políticas do município, estar dialogando, tá? Para que a gente possa estar encontrando a melhor saída para o município de São Mateus. São Mateus é um município polo, é um município que vem nos últimos anos dentro de um processo de crescimento, de desenvolvimento, tá? Eu acho que nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio para que nós possamos realmente permitir com que esse município possa estar avançando diante dessa grave crise econômica que o Brasil passa, porque o estado do Espírito Santo passa. Em 2016, o senhor não disputou a eleição, embora fosse um dos nomes mais fortes cotados naquele momento para a disputa, a prefeito de São Mateus. O senhor não entrou na eleição, primeiro pela questão financeira, pela questão, a situação econômica do município que não era atrativa, e segundo porque o seu eleitorado cobrava também a sua permanência no mandato. Nesse processo, se a gente tiver uma eleição extemporânea, o senhor tem uma certa vantagem aí, né? Porque está deputado federal e a eleição é só o ano que vem, e tem essa eleição no meio do caminho que não atrapalharia o seu mandato. É uma situação mais confortável? Olha, esse processo de cobrança do eleitorado em relação ao mandato federal, essa pressão, vamos dizer assim, já diminuiu bastante. Na eleição de 2012, isso era muito forte. Eu estava com 2 anos de mandato, então a população, grande parte da população entendia que eu não devia, que teria sido eleito para deputado federal, não deveria deixar o mandato. Em 2014, essa posicionamento da maioria da população também já foi bem menor. Ela já entendia que era possível eu vir candidato a prefeito. Em 2016, tá, acredito eu que não teremos esse tipo de posicionamento, né, da grande maioria da população de São Mateus, se realmente houver esse entendimento de que eu possa vir como candidato a prefeito. O senhor tem o desejo de ser prefeito de São Mateus? Presta atenção, eu como mateense, uma pessoa que nasceu no interior do estado do Espírito Santo, do município de São Mateus, não posso negar isso. Acho que todo indivíduo, a grande maioria dos indivíduos que, vamos dizer, nativos, tem o desejo de um determinado momento gerenciar o seu município, tá? Eu atinjo uma faixa etária
madura, vamos dizer assim, uma experiência do ponto de vista legislativa também, com o meu segundo mandato de deputado federal. Eu acho que se eu falar para você que eu não tenho esse sonho, eu estaria mentindo. Tá? Como está hoje o clima político e social em São Mateus depois de tudo isso que aconteceu em relação ao prefeito do município? Como é que está o clima na população hoje de São Mateus? Olha, o clima termina virando um clima, no primeiro momento, de muita fofoca, de muitas informações e contra-informações. A cidade de São Mateus já passou por esse momento em outras ocasiões. 74, 75, 85, 86. Almocim Leite. Exatamente. Porém, hoje é em outro momento. Naquele momento, as fofocas, as notícias eram feitas em frente à prefeitura, em frente ao Baneste. Hoje essas notícias, elas são feitas via WhatsApp, via redes sociais. Então isso ganha, né, uma dimensão, uma velocidade muito grande, né? Mas eu entendo que a gente tem que ter uma responsabilidade, principalmente ocupando um cargo público, né, de não entrar dentro dessas fofocas, dentro dessas notícias que às vezes não são verdadeiras, e ter a capacidade de pensar no maior, que é pensar no município como um todo. Mas veja, o município de São Mateus não anda muito bem de homem público. Não quero fazer um roteiro em cima de fulano, beltrano e ciclano. Só quero lhe dizer que um nome limpo, limpinho, é o seu. Não é? A sua reputação não é local, você hoje no estado já é conhecido. Não é? Então, eu não vejo nada, apesar da sua cautela em falar, que nesse momento surja outro nome que não o seu. Rogério, é o que eu já falei, eu acho que, primeiro, não se precipitar antes que realmente aconteça a decisão final do TRE, se tem recurso em relação ao TSE. Né? Segundo, o calendário político eleitoral, quem assume é o presidente da Câmara. E aí nós vamos ter um intervalo, acredito eu, de em torno de 6 meses, eu acho que não menos do que isso. Nós temos aí o exemplo de Fundão, que teve uma eleição ontem, para que a gente possa estar fazendo esse diálogo. Concordo com você que qual seria ideal de um candidato, o que eu entendo que é necessário para o município de São Mateus. Seria alguém com experiência política, alguém que tivesse uma experiência em administração pública, para estar gerindo essa máquina que é extremamente complexa, difícil, principalmente nesse momento de recursos poucos que existem dentro do mercado municipal. Vamos pular então para 2018, né? 2018, se o senhor não entrar nessa disputa extemporânea, vai estar disputando a reeleição. Como é que o senhor viu esse remendo eleitoral que foi feito, né? Que a gente não pode chamar de reforma política, e como trabalhar uma candidatura para o próximo ano dentro desse cenário de extrema desilusão do eleitor em relação à classe política? Como é que o senhor está trabalhando isso? Olha, um momento extremamente difícil, um momento que eu digo que existe um grau acentuado de deslegitimação da classe política. Né? Os políticos estão desacreditados perante a grande maioria da população brasileira. Eu acho que será uma eleição que nós teremos o maior número de
de abstenção, votos brancos e nulos. Acredito eu que isso deva ultrapassar, se somado, 45% dos eleitores em alguns estados e municípios. Acho que é um grande desafio, um momento que nós teremos a primeira eleição sem o financiamento empresarial. Isso já aconteceu com os prefeitos e vereadores, agora num outro momento. Então eu acho que é um momento de um grande desafio. Nós estamos fazendo ainda um remendo dentro da lei eleitoral. Não é isso que o Brasil precisa. Entendo eu que o melhor caminho seria hoje a gente partir para um modelo que seria o voto distrital misto. Eu acho que seria o melhor para o país, porque levaria a diminuição do custo da campanha, valorizaria os partidos e faria com que o eleitor ficasse mais próximo do seu representante, né? O senhor no PHS, o senhor acredita que vai ter mais dificuldade por ser um partido menor em relação a fundo de fundo partidário, os recursos que vão ser utilizados na campanha? Presta bem atenção, eu tenho uma característica que eu sempre fiz campanha política com poucos recursos, tá? De casa em casa, em São Mateus, né? Sim, a minha história sempre me levou a isso, tá? Então, às vezes, quando eu falo o custo que ficou a minha campanha, tá, as pessoas até admiram, mas foram 2 mandatos realmente com poucos recursos, tá? Então, assim, eu não vejo que esse fator, de estar num partido pequeno, venha a influenciar o processo eleitoral. Acredito eu, se isso influenciaria se houver algum tipo de orientação partidária superior para que direcione o PHS, tente direcionar o PHS estadual aqui em determinadas coligações que não seriam interessantes aqui para o Estado. Veja, vou voltar um pouquinho para a eleição agora, essa possibilidade dessa eleição agora, porque ficou claro o que está dentro de São Mateus. Vamos mexer nessa lata de caranguejo aí. Está dentro, quer dizer, São Mateus teve, desde que o Daniel Daçaí assumiu, o Rui Baromeu com essa marionete que é o presidente da Câmara. Começou esse jogo de destruição do Daniel Daçaí. Daniel Daçaí tem uma comoção a favor do Daniel Daçaí. Para onde que o Daniel Daçaí iria à altura do campeonato? Talvez a sua candidatura fosse boa para ele, para entregar em suas mãos, que é diferente desse tipo de jogo que é rasteiro, muito comum em São Mateus. Na hora que você olha o prefeito que saiu, na hora que você olha o deputado estadual, são pessoas de muito poucas possibilidades. Aliás, perderam a eleição, né? Eles, a quem apoiou e a quem disputou. Então, para mim, não há outra saída que não seja a sua candidatura, no caso do Daniel Daçaí ser cassado. Eu volto a falar, acho que a gente vai ter que avaliar, se a gente for ver assim, a figura do Daniel, né? O Daniel é um indivíduo que chegou sem ter uma história política dentro da cidade, né? Ele foi candidato a prefeito em 94, né? Teve um desempenho pequeno, tá? E aí, basicamente, em função da crise hídrica, tá? E aí eu acho que é importante que a gente fale que o posicionamento dele em relação a isso, né? Que se você for pensar setembro, agosto de 2015,
nós estávamos muito longe da eleição, né? Talvez a grande maioria das pessoas, do ponto de vista empresarial, naquela crise, fechariam a sua empresa, botariam muros, vigias. Ele, de maneira assim, eu acho que não politiqueira, acredito eu, abriu para a população, para que a população pudesse estar sendo servida de água, certo? E dentro desse processo, por um vazio do ponto de vista institucional de estar atendendo essas pessoas, tá? Houve o crescimento dele dentro desse processo, tá? E ganhou a eleição. Entendo eu que tentou se organizar, formar um bom gabinete no primeiro momento, tá? E tendo eu, se ele vier a sair do mandato, ele sai bem maior politicamente, eleitoralmente, do que ele entrou. Vai ser o grande eleitor dessa eleição temporária? Pode ser que sim, tá? Ele sai bem maior, né? Principalmente com a população mais carente, né? Teve com algumas ações que fizeram o resgate da festa da cidade, deu uma popularidade grande a ele, desfile de 7 de setembro, que eram ações que tinha algum tempo que não acontecia, e também a resposta à crise hídrica, principalmente a água salgada, né, a água salobra, tá, que até agora não resolveu 100%, mas você não vê mais aquele clima de, com todo respeito, de cidade do Nordeste que estava acostumado com isso, de circulação de carrinhos, de mão, as pessoas com muito sofrimento, tá? Você tem, mas bem menos do que aconteceu em 2015 e 2016. O senhor tem um desempenho parlamentar bem interessante. Já foram 12 projetos, conseguiu aprovar projetos na Câmara, né? Para uma bancada pequena como a do Espírito Santo, isso merece destaque. E tem projeto polêmico também, foi a questão da indenização para pessoas que ocupam terras indígenas e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho da repercussão que isso tem no seu mandato. Você sabe que esse projeto ele não teve uma repercussão muito grande, não. Não, está tendo repercussão maior a mudança da licença maternidade agora, tá? Esse projeto ele está tramitando. Já foi aprovado. Foi aprovado? Tá, não, da licença maternidade. Não, das terras indígenas. Assim, qual foi a minha visão? Tá? É que assim, o governo, em muitas situações, não era assim, pessoas que estavam ocupando por vários e vários anos aquelas terras que não tinham invadido aquelas terras, até da maneira que o país foi colonizado, né, do próprio governo oferecer terras, né, para que as pessoas pudessem estar fazendo esse processo de colonização. E em um determinado momento, né, o governo entende que toda essa história de vida dos seus antecedentes não valia nada. Então, acho que tem que se avaliar esses casos, e isso tem que ser dividido com todos os brasileiros. Agora, o senhor tem votado, sempre, o senhor saiu do PDT, mas sempre tem votado em favor da classe trabalhadora, assim, os seus votos têm sido sempre nesse sentido um pouco mais à esquerda, vamos dizer assim. O seu partido é um pouco mais ao centro. E tem algum conflito? Sempre tem. Tá? O PHS terminou, são 7 deputados, assim, de que nós viemos de setor com essas mudanças, com essas janelas, alguns de posição conservadora, né? Então isso termina gerando em determinados momentos algum tipo de conflito, mas que a gente tem gerenciado bem, tá? O grupo dos 7, talvez até com alguma liberdade para que a gente possa estar tomando posição individual sem fechar questão. E isso não faz o senhor ter vontade de deixar o partido? Não. Né?
partido está passando por um momento de crise a nível nacional, é uma disputa, mas assim, a gente tem conversado bastante, e nesse momento não temos ainda essa pretensão. O tempo está indo, e deputado, e eleição de governador no estado do Espírito Santo, para onde vai o deputado? Rogério, assim, o tabuleiro está aberto, né? As movimentações estão sendo feitas, né? Hoje a gente vê dentro dos bastidores políticos 3 nomes se movimentando, o próprio governador Paulo Artung, que a gente não sabe se vem ou não como um processo de reeleição, o Renato e a Rose. Agora, exatamente, agora surge um novo nome, que seria o Majesc, né? Assim, sinceramente, assim, o fato da gente ter eleição de 2 em 2 anos no país, eu entendo como sendo um desserviço à população brasileira, né? Que você termina uma eleição, você já entra dentro de um processo de discussão, atrapalhando a parte administrativa. Tá? Eu tenho acompanhado todo esse processo, né? Espero que o meu partido me dê liberdade para que o nosso grupo político esteja decidindo, né, o que é melhor para o nosso partido, o que seja melhor para que a gente possa estar elegendo deputados federais, deputado federal e deputados estaduais aqui no estado do Espírito Santo.